vamos ver a APC de língua portuguesa, né, que nós estamos fazendo as revisões, então vamos para a de língua portuguesa. Então, tá ali, APC número 4, do 28/9. Colocar, né, o cabeçalho no caderno de vocês. Olá, galera, vocês conhecem a história dos três porquinhos? Hoje vocês conhecerão a outra versão. Nós já vimos na aula passada alguma coisa sobre as visões, né, as formas de ver a mesma história, né, as diferentes visões. Então, hoje vocês conhecerão outra versão da história e vocês poderão dar a sua opinião sobre esse acontecimento, analisando as duas histórias. Que diferenças você percebeu entre a tradicional história dos três porquinhos e a outra que tinha o título A Verdadeira História dos Três Porquinhos? O que você achou do ponto de vista do lobo, narrada na Verdadeira História dos Três Porquinhos? E analisando as duas histórias, qual o seu ponto de vista sobre o lobo? Será que ele não é mau? No texto, o lobo falou que os jornalistas não achariam interessante contar a história de um lobo resfriado pedindo açúcar para o bolo da sua vovozinha. Por que ele acha que talvez essa notícia não chamaria a atenção dos leitores? É importante saber que o jornalismo sério não deve ser tendencioso, e o ideal é que haja imparcialidade, ou seja, que noticie apenas os fatos ocorridos, sem a opinião do jornalista. Então, quando ele estava dando lá, o lobinho falando na história que nós lemos na aula passada, ele disse que o jornalista mudou a história, né? Porque ninguém ia acreditar na história dele atrás do açúcar pro bolo. E aí derrubou as casinhas e acabou comendo porquinho, né? Meio surreal. Porém, uma notícia imparcial tem que ser dita, né, pelos jornalistas. Ela não pode tomar... O que é o imparcial? É tomar partido de algum dos que estão envolvidos. Por exemplo, do lobo e dos porquinhos. Ah, ele tomou, então, partido pelos porquinhos e não pelo lobo. Não, a notícia ela tem que ser real e imparcial, sem tomar partido de um lado ou de outro. Então, uma notícia imparcial sobre os acontecimentos apresentados no início do material poderia ser: casas de porcos caem e polícia apura responsabilidade. Então, olha só, esse tom ficaria mais correto, né? Você sabia que algumas notícias são tendenciosas? Ou seja, alguns jornalistas utilizam do recurso jornalístico para colocar o seu ponto de vista e induzir o leitor a pensar como ele gostaria que o leitor pensasse? Então, observe que no topo da primeira imagem está escrito Diário do Porco, Notícias do Chiqueiro. E o título da notícia é Lobo Feroz, que contém uma chamada apelativa para o seu público leitor. Quem que é o público leitor? Os porcos. E na segunda imagem está escrito Diário do Lobo, dando a entender que esse seria um jornal diário para os lobos. Então, nesse jornal, o título ou a manchete é A Verdadeira História dos Três Porquinhos, narrada pelo próprio lobo, que tem uma chamada com um apelo junto ao público-alvo, os lobos. Então, na primeira é o público-alvo é os porcos e na segunda o público-alvo é os lobos. Então, agora vamos ler uma notícia de um lobo de verdade. Lobo-guará é uma espécie inofensiva e desmistificada história do lobo mau. Então, aqui nós vamos ver uma história do lobo real, verdadeiro, do campo mesmo. Quando pensamos em lobo, nos vem à cabeça a imagem de um cão selvagem, que vive em matilhas, em um frio intenso e tem por hábito uivar ao luar. Isso se dá principalmente pelo fato de espécies como o lobo cinzento, que existem apenas no hemisfério norte, terem sido protagonistas de várias histórias, contos, filmes e documentários da vida selvagem. Mas ao pensar em lobo, os brasileiros deveriam primeiramente lembrar da única espécie que existe no nosso país, o lobo-guará, que tem esse nome científico aqui, gente, entre parênteses. Ó. Este animal, que chama a atenção pela pelagem avermelhada, é parente distante do lobo cinzento, do qual se distingue em inúmeros fatores, a começar pela aparência. O lobo-guará tem uma fisionomia delgada, com pernas finas e compridas. Não à toa, ele é considerado o maior e mais distinto canídeo da América do Sul. Um tipo de cão da América do Sul, né? Que é o lobo. O corpo do lobo-guará mede em torno de 1,30 m e a cauda pode atingir os 40 centímetros. Outras características marcantes do lobo-guará são as orelhas grandes e as patas negras. Além disso, possuem algumas partes do corpo esbranquiçadas, como a garganta e a ponta da cauda.
Apesar de o lobo ser visto por muitas pessoas como um animal malvado, o nosso lobo-guará é um lobo do bem, além de ser um bicho de comportamento dócil e inofensível ao homem. Devido à perda de habitat e a casos relacionados à caça ou atropelamento, o lobo-guará está ameaçado de extinção. Porém, há muitos pesquisadores que lutam pela conservação da espécie. A equipe do Terra da Gente já acompanhou de perto alguns trabalhos, como um realizado em um refúgio natural do bicho na Serra do Canastra. O lobo-guará é um animal onívoro. Ele se alimenta de pequenos roedores, répteis, aves e também dos frutos. Entre tantas variedades, os frutos da lobeira se destacam como fonte primária da dieta do lobo-guará. Você observou como esta notícia foi escrita? Percebe que foram noticiados apenas os fatos com imparcialidade? No topo da notícia, temos o nome do jornal e logo abaixo o título. Agora é com você. Desafios da língua portuguesa. Agora vamos elaborar um mapa que nos ajudará a sistematizar as informações importantes da notícia. O lobo-guará é uma espécie inofensiva e desmistifica a história do lobo mau. Se achar necessário, faça mais uma leitura do texto e depois organize as principais informações da notícia. Então, aqui, ó, vocês vão pegar e colocar nesse quadrinho, de acordo com o texto da notícia do lobo-guará, o que vocês, entenderam, de acordo com as perguntas que estão aqui, e vão colocando as palavrinhas-chave. Quem é o foco nessa notícia? O lobo-guará. Descreva algumas das suas características. Então, volta lá e leia. Quais as características desse lobo? Ele mede 1,30, sua cauda chega a 40 centímetros, ele tem orelhas grandes e as patas negras, possuem partes esbranquiçadas do corpo, né, da garganta, a ponta da cauda. Então, esses são dados, gente, que vocês vão colocar aqui nesses 5 quadrinhos. Onde essa espécie é comum? Então, continuando a ler aqui, você vai achar aonde que essa espécie é comum. O texto começa aqui, né, se vocês observarem, e vem até aqui, ó, nessas duas partezinhas. Depois vocês vão procurar, por que ele é confundido com um lobo mau? Por quê? Por que vocês acham? De acordo com o texto. Qual a importância social dessa notícia? É apresentar fato, como realmente o lobo-guará é. Então, vão achar esses dados das notícias, passam no caderno esse quadrinho, gente, para vocês terem espaço, porque esse espaço aqui tá pequeno para vocês colocarem as respostas, tá? Deixa assim, uma linha para cada quadrinho, né? Faz de um formato diferente, ou metade da linha com 2 linhas para cada quadrinho. Desenhe o quadrinho de uma forma que vocês consigam escrever depois. Ou com a folha virada, né? Formato que a gente fala paisagem, e faça o desenho desse esqueminha aí. Na número 2, vocês vão descrever as características do lobo-guará que aparecem no texto. Características também podem ser definidas como adjetivos. Então, lembra que a professora falou que aquelas qualidades? Então, os adjetivos indicam a qualidade, defeito, estado, condição, etc. É toda palavra que modifica o substantivo. Exemplo, o nosso lobo-guará é um lobo do bem, além de ser um bicho de comportamento dócil e inofensivo ao homem. Então, os substantivos dessa frase são lobo-guará e bicho. Os adjetivos são bem, dócil e inofensivo. Agora chegou a sua vez. Então, vocês vão pegar de lá as características, tá, que aparecem do lobo-guará. E explicando ali para mim quais são os adjetivos. Então, dessas características, a gente tira os adjetivos, que as características em si são os adjetivos. Bem, tudo bem então, gente? Número 3, complete as lacunas com os adjetivos adequados. Então, tem aqui os adjetivos preciosa, rápido, atenciosas, gostoso, boa, ruim, saboroso. Aí você vai ler a frase e vai ver qual dessas palavrinhas, que são adjetivos, combina dentro da frase. A água é preciosa, rápido, atenciosas, gostoso, boa, ruim ou saboroso? A água é a vida. A água é preciosa vida. Exemplo, vou dar só dessa daqui, tá? Depois vocês vão encaixando as outras. Pedro andava o quê quando caiu? Rápido, atenciosas, gostoso, boa, ruim e saboroso. Tem que ser a palavrinha que encaixa. Letra C. As enfermeiras foram muito
Vai vendo ali, gente. Mamãe fez um bolo, tá? Então, vai sobrar ali, se não me engano, tem 1, 2, 3, 4 frases. E ali no quadrinho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, 7 adjetivos. Então, vai sobrar 3 adjetivos, tá bom? Vê as 4 quais mais se encaixam melhor na frase. Tá bom? Agora, você vai formar uma frase para cada adjetivo embaixo. Então, aqui nós temos os adjetivos parecidos, queridas, gentis e paciente. E você vai criar a frase parecidos. Por exemplo, nossa, na minha família temos os primos muito parecidos. Um exemplo, né? Então, parecido ali é o adjetivo, a qualidade, né? Que está falando dos primos, na minha frase. Cada um vai fazer a sua frase. Queridas, as colegas são muito queridas com os meninos, ou as irmãs são muito queridas com os seus avós. Exemplo, né, gente? Vocês vão criar a frase do jeito de vocês. Depois gentis e depois paciente. Fazendo no caderno, tira uma foto e manda para a professora. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. É só chamar no WhatsApp que a professora atende vocês, tá bom? Um abraço, um beijo e até mais!